E aí, pessoal, beleza? Preparados para mais um Geografia em Pauta. Opa. A gente escolheu um tema uau! Pra lá de cabeludo para desvendar hoje. É verdade. Segura essa. Coreia do Sul, presidente novo, decreta a lei marcial do nada e menos de 2 semanas depois, BM impeachment na mesa. Que loucura é essa? Pois é, a gente sempre fala da Coreia do Sul, né? Um país dividido em tensões com o Norte, mas lei marcial. Yeah. Isso é roteiro de filme de ação. Pois é. Não é para acontecer na vida real. Parece filme. Mas vida neftre. Não vendo um filme mais surreal. Durante o quê? 6 horas. 6 horas. Parece piada. Mas a pura verdade. Imagina só. O governo militar assumindo o controle de direitos sendo suspensos, uma reviravolta total. E aí ficam o que aconteceu? Quem é esse presidente que causa tanto em tão pouco tempo? E por que raios tentaram tirar ele do poder tão rápido? Vamos por partes. Primeiro a gente precisa entender quem é esse tal de Yoon Suk-yeol. Ele era promotor famoso por combater a corrupção. Tipo, o cara era o terror dos políticos corruptos. E aí, em 2022, ele decide se candidatar e ganha mais de cabelo. Então quer dizer que ele entrou na política prometendo ser o justiceiro da nação, limpar a corrupção e tudo mais. Que história. E como foi que esse paladino da justiça acabou em maus lençóis? Aí que a coisa começa. A popularidade do Yoon despencou. Parece que as promessas de campanha não se concretizaram, sabe? E pra piorar, ele mesmo acabou se envolvendo em acusações de corrupção. Imagina a decepção da galera que votou nele esperando um salvador da pátria. Muita ironia. E com a popularidade no chão e escândalos pipocando por todos os lados, ele resolveu apelar pra... Me explica. É complicado. Imagina a pressão que esse cara tava enfrentando. A Jonathan Sons com a Coreia do Norte, a oposição no parlamento pegando no pé e a população perdendo a fé nele. Aí ele saca essa carta da manga, a lei marcial, como uma tentativa desesperada de se manter no controle. Só que o tiro saiu pela culatra. É porque fechar o parlamento e censurar a imprensa não é exatamente a receita de bolo para ganhar a simpatia do povo. E qual foi a reação da galera a essa medida radical? Teve protesto, passeata, deputado se rebelando, uma confusão generalizada. Nossa. A pressão foi tanta que o Yoon teve que recuar em questão de horas. Cara. Mas a essa altura, o estrago já estava feito. A imagem dele já estava arranhada e o impeachment virou uma questão de... Parece até novela, né? Me fala, como é que funciona esse processo de impeachment na Coreia do Sul? Eles tentam tirar o presidente do poder a qualquer sinal de fumaça. Como não é bem assim? Primeiro rola uma votação no parlamento. Se a maioria votar a favor do impeachment, no caso, vai para o Tribunal Constitucional, que decide se o presidente realmente sai ou não. Então o parlamento acusa e o tribunal julga. E no caso do Yoon, como foi esse processo? A primeira tentativa de impeachment foi um fiasco. Os aliados do Yoon no parlamento se ausentaram da votação e ele se safou. Mas na segunda tentativa a coisa foi diferente. Até gente do próprio partido dele votou contra ele. Uau! Sinal de que a situação estava feia pro lado dele, né? E agora o que acontece com ele? Ele tá preso. Vai ter novas eleições. Me explica esse final. Calma, ainda tem mais reviravolta nessa história. O destino do Yoon tá nas mãos do Tribunal Constitucional, que precisa decidir se confirma ou não o impeachment. Só que a situação do tribunal é, digamos, inusitada. Inusitada como tem fantasma julgando o caso. Quase isso. Conta logo. Dos 9 juízes que compõem o tribunal, só 6 estão em exercício. E ninguém sabe ao certo se esse número é suficiente para validar o julgamento. Caramba. Mais um ingrediente para aumentar a tensão nesse drama político. É muita reviravolta para um episódio só. Mas me diz uma coisa, se o impeachment for confirmado, o que acontece? Aí novas eleições presidenciais têm que ser convocadas em até 60 dias. E se o Yoon conseguir se safar dessa? Aí ele volta para o cargo, mas completamente fragilizado. Afinal, ele vai ter que lidar com um parlamento hostil e uma população que já perdeu a confiança nele. Seja qual for o resultado, essa crise política vai deixar marcas profundas na Coreia do Sul. Realmente a história tá mais complicada que novela das 8. Mas antes de a gente começar a especular sobre o futuro, acho que a gente precisa voltar um pouco no tempo e entender melhor quem é esse Yoon Suk-yeol como ele chegou ao poder. Concordo. A trajetória dele é cheia de altos e baixos e entender o passado é fundamental para decifrar o presente. Vamos mergulhar na história desse ex-promotor que virou presidente e acabou atolado em escândalos e crises. Bora lá. Afinal, quem não gosta de uma boa história de ascensão e queda? Pois é. E essa aqui tem todos os ingredientes para prender a atenção. Poder, ambição, traição, reviravoltas. Só falta pipoca. E é um cafezinho para acompanhar essa análise. Mas isso fica para depois porque agora a gente vai voltar no tempo para entender como esse promotor incorruptível se transformou no protagonista dessa crise política que está sacudindo a Coreia do Sul. Preparem-se para uma viagem no tempo. Vamos voltar para 2022, ano em que Yoon Suk-yeol, um novato na política, surpreendeu a todos e conquistou a presidência da Coreia do Sul. Em 2022, a Coreia do Sul foi a zona. E quem diria que um ex-promotor novato na política conquistaria a presidência? Yoon Suk-yeol, o nome dele. Uma vitória apertada por menos de 1%. Nossa. Já dava pra sentir que a jornada dele seria turbulenta, né? Imagina a pressão. Mas me explica uma coisa, o que leva um promotor famoso por combater a corrupção a dar um salto pra política. Yoon fez carreira desmascarando figurões da política, colocando gente graúda na cadeia por corrupção
Ele construiu uma reputação de durão incorruptível, ganhou a confiança do povo cansado de escândalos. Então ele surfou nessa onda de justiceiro pra conquistar o eleitorado. Faz sentido, afinal, quem não quer ver os corruptos pagando pelos seus crimes, né? Exatamente. Yoon se apresentou como candidato que ia limpar a política sul-coreana, acabar com a corrupção e trazer justiça social. Um discurso poderoso que ressoou principalmente entre os mais conservadores. Uma narrativa e tanto, mas parece que a realidade do governo foi bem diferente do conto de fadas da campanha, né? Afinal, se ele era tão popular, como foi que a coisa desandou tanto? É aí que a gente vê a distância entre o discurso e a prática. Governar um país é bem diferente de acusar corruptos no tribunal, né? As promessas do Yoon esbarraram na complexidade da política real. Em vez de diminuir a desigualdade como prometeu seu governo, se viu engolido por acusações de adivinha. De adivinha. Aí virou a casa. Que reviravolta aí. E não para por aí. A economia da Coreia do Sul começou a dar sinais de alerta. Inflação subindo, o custo de vida aumentando, o desemprego crescendo, principalmente entre os jovens. Ele pegou o pacote completo da crise, hein? Escândalos de corrupção e economia indo pro buraco. Não devia ser fácil administrar essa bomba relógio. Imagina a pressão. A aprovação do Yoon despencou para 11%. Nossa. Índice baixíssimo para um presidente. Ele estava coado, cercado por todos os lados. Cercado pela oposição, pela crise econômica e pela desconfiança do povo. Parece até roteiro de filme de suspense, né? E é nesse cenário tenso que ele decide acionar a carta da lei marcial. Exatamente. Para muitos, a lei marcial foi um ato desesperado de um presidente encurralado, tentando se agarrar ao poder a qualquer custo. Fechar o parlamento, controlar a imprensa, substituir as leis civis pelas militares. Medidas extremas que só se justificam em situações de extrema necessidade. E essa justificativa de proteger o país de forças pró-Coreia do Norte colou. Pouca gente comprou essa ideia. A maioria interpretou a lei marcial como uma tentativa de silenciar as críticas e calar a oposição. Afinal, a Coreia do Sul já viveu sob o domínio de líderes autoritários que usaram a ameaça do Norte para justificar a repressão interna. Ou seja, ele usou um fantasma do passado para tentar se manter no poder no presente. E essa estratégia, digamos, não muito brilhante, acabou acelerando a queda dele. Sem dúvida. A lei marcial foi a gota d'água para a oposição. Até mesmo membros do partido do Yoon se rebelaram, percebendo que a situação era insustentável. Então quer dizer que a tentativa de se blindar com a lei marcial acabou abrindo caminho pro impeachment. Que ironia. O tiro saiu pela culatra. Soltar. O feitiço virou contra o feiticeiro. Um líder que construiu sua carreira combatendo a corrupção e defendendo a justiça acusada de corrupção e enfrentando o impeachment por tentar passar por cima das leis. A vida imita a arte, às vezes, de um jeito bem cruel, né? Mas a gente já sabe que a história não acaba por aí. O futuro do Yoon Suk-yeol ainda está nas mãos do Tribunal Constitucional. Correto. Cabe ao tribunal decidir se confirma ou rejeita o impeachment. E como já comentamos, a situação lá é, no mínimo, peculiar. Só 6 dos 9 juízes estão em exercício, criando uma zona cinzenta jurídica que só aumenta a tensão política. Parece que a Coreia do Sul entrou num limbo político, né? E essa incerteza toda deve estar gerando muita ansiedade na população. Com certeza, imagina a pressão. Se o impeachment for confirmado, novas eleições serão convocadas. Se for rejeitado, Yoon volta ao poder, mas com a legitimidade em xeque. De qualquer forma, essa crise política já deixou cicatrizes profundas na Coreia do Sul. A tentativa de implementar a lei marcial despertou o fantasma do autoritarismo e reacendeu o debate sobre os limites do poder presidencial. É como se a sociedade sul-coreana estivesse olhando para o abismo se perguntando: será que estamos regredindo? E como essa crise impacta as relações da Coreia do Sul com a sua vizinha Coreia do Norte? Afinal, a ameaça norte-coreana foi um dos argumentos usados por Yoon para justificar a lei marcial. Essa é uma questão crucial que precisa ser analisada com cuidado. A gente está falando de um país dividido, com históricos de conflitos e desconfiança. A Coreia do Norte vive isolada do mundo, desenvolvendo armas nucleares e sonhando com a reunificação da península sob seu comando. Será que eles vão ficar de braços cruzados assistindo essa crise política no Sul? Aposto que não. Pyongyang, a capital da Coreia do Norte, deve estar acompanhando tudo de camarote, analisando cada passo em falso do Sul. A instabilidade no Sul é música para os ouvidos do Norte. E o que a gente pode esperar da Coreia do Norte nesse cenário? Eles vão aproveitar a crise para aumentar a pressão, fazer provocações militares. É bem possível. A gente pode ver um aumento nos testes de mísseis e incursões na fronteira, exercícios militares intimidadores e um discurso mais agressivo por parte do regime norte-coreano. Tudo isso para mostrar força e tentar desestabilizar ainda mais o Sul. E a comunidade internacional. O que os outros países estão fazendo diante dessa crise na Coreia do Sul. Estão preocupados, claro. A Coreia do Sul é um país importante na região, um aliado estratégico dos Estados Unidos. Uma economia globalizada, a instabilidade lá causa preocupação no mundo todo. E a China? Qual o papel deles nessa história toda? Afinal, eles têm muita influência sobre a Coreia do Norte, né? A China é peça-chave nesse jogo geopolítico. Pequim busca manter a estabilidade na região. Afinal, qualquer conflito na Península Coreana teria consequências sérias para a China. Ou seja, a China deve estar usando toda a sua influência para conter a Coreia do Norte e evitar que a crise no Sul saia do controle. Exatamente. A China não quer uma guerra na sua fronteira e vai pressionar a Coreia do Norte a agir com cautela.
Mas a gente sabe que a relação entre os dois países é complexa. A China nem sempre consegue controlar as ações do seu aliado imprevisível. A Coreia do Norte tem seus próprios interesses, que nem sempre se alinham com os da China. Eles querem ser reconhecidos como potência nuclear, querem o fim das sanções internacionais e sonham em reunificar a península sob seu domínio. A crise no Sul pode ser vista por eles como uma oportunidade para avançar nesses objetivos. Verdade. E a gente fica aqui no meio desse turbilhão geopolítico, tentando entender os próximos capítulos dessa história. A Coreia do Sul em crise, a Coreia do Norte à espreita, a comunidade internacional em alerta e a China tentando apaziguar os ânimos. Uma verdadeira panela de pressão. E a gente aqui torcendo para que a diplomacia prevaleça, que o bom senso guie os líderes envolvidos e que a paz seja mantida. Afinal, um conflito na Península Coreana teria consequências devastadoras para toda a região. E a gente não pode esquecer do povo sul-coreano que já passou por tantas dificuldades ao longo da história, que eles consigam superar essa crise política, fortalecer sua democracia e encontrar um caminho para a paz e a prosperidade. E a gente fica por aqui, mas com os olhos bem abertos para os desdobramentos dessa Coreia. Esperamos que tenham gostado dessa análise, desse mergulho nas águas fundas. E a gente convida vocês a continuar essa conversa. Mandem suas dúvidas, suas opiniões, suas sugestões. O Geografia em Pauta está sempre de portas abertas para o diálogo. A gente se encontra no próximo episódio com mais análise, mais informações e mais curiosidades sobre o mundo em que vivemos. Até lá. Até a próxima.